Havia muitos rumores sobre Sirik, mas o mais popular deles era que ele era originalmente um mortal como eles. Ele tropeçou na herança de um deus caído por acaso, subindo para a divindade. Isso fez com que muitos mortais o adorassem fervorosamente. No entanto, muitos desses adoradores queriam a herança para si mesmos. Se a chance acontecesse, eles ficariam felizes em roubar sua sorte. Como Sirik era um mero mortal antes de ascender, o enorme salto de poder, juntamente com sua divindade e o poder de seu domínio, teve efeitos colaterais. Ele se tornou egoísta, preconceituoso e um pouco louco. Exatamente por causa disso, Sirik definitivamente teria reagido a um semideus ascendendo ao seu domínio no passado. No entanto, agora ele ficou completamente insano. O Papa olhou para a estátua que estava envolta em uma energia vermelha escura, e a preocupação em seu rosto ficou mais pesada. Demorou um pouco para que ele finalmente decidisse. O senhor está em um estado de confusão. Acho que é devido à influência do livro de Sirik. A voz do bispo era extremamente rouca e rouca. Ele também havia selado a igreja antes de falar. Merrick se ajoelhou no momento em que ouviu essa notícia, suor frio envolvendo seu corpo. Ele achou que o Papa iria silenciá-lo. Afinal, blasfemar um deus era totalmente desrespeitoso e seria punido. No entanto, a sorte estava do lado de Merrick hoje. O Papa não havia planejado matá-lo e continuou falando sozinho. Nosso Senhor talvez tenha lido o livro de Sirik recentemente, e é por isso que ele não está respondendo às nossas orações. Não foram emitidos decretos santos. Merrick acenou com a cabeça em concordância. Ele realmente suspeitava disso por um tempo. O livro de Sirik era uma arma divina que Sirik havia criado, contendo o poder de confundir os próprios deuses. Qualquer ser que fechasse os olhos no livro de Sirik acreditaria que as mentiras dentro de Sirik eram o único Deus verdadeiro no mundo. O falecido Deus dos ladrões foi o antigo proprietário deste livro. Ele sucumbiu a isso e pereceu lamentável, permitindo que Sirik roubasse a maior parte de sua divindade e força divina. No entanto, o poder das mentiras no livro era tão grande que até o próprio Sirik caiu em transe após lê-lo. Tudo isso era apenas uma suposição, mas ao mesmo tempo era bastante lógico supor que não havia informações que ele não tivesse conhecimento. O Papa agora achava que ele entendia a verdade da situação. Posso confiar em você, Merrick? Claro. Estou disposto a desistir da minha vida pelo Senhor. Uma expressão fervorosa apareceu no rosto de Merrick. Ele era definitivamente um fanático. Muito bom. Eu estou lhe entregando uma missão com as mãos trêmulas. O Papa entregou um antigo livro para Merrick. Este é o livro da verdade. Nossa igreja gastou grandes quantidades de recursos para obtê-lo da igreja da verdade. O Papa fixou seu olhar em Merrick, apertando os ombros do homem com as mãos. Merrick. Como o favorito do Senhor, você viu a sua verdadeira forma o maior número de vezes. Preciso que você entregue este livro ao Senhor e faça com que ele o veja. Com Sirik tendo ficado completamente insano, até mesmo as palavras do Papa cairiam em ouvidos surdos. No entanto, havia alguns outros adoradores que o Senhor ouvia e Merrick era um deles. O ex-comerciante disparou através das fileiras da igreja, tornando-se um poderoso ladrão fantasma. Ao mesmo tempo, isso consolidou sua fé em Sirik. O Papa acreditava que seu senhor provavelmente veria o livro da verdade se Merrick o entregasse. O futuro da igreja está agora em suas mãos. O Papa deu um tapinha nos ombros de Merrick em encorajamento. Uma vez que nosso Senhor despertar, esses falsos deuses permanecerão eternamente no rio caído do submundo e lamentarão por toda a eternidade. Fique tranquilo, Sua Santidade. Mesmo que eu tenha que sacrificar minha vida, vou completar essa missão, Merrick garantiu. Como se tivesse encontrado seu chamado naquele momento, uma força misteriosa de repente envolveu seu corpo e permitiu que ele se eriçasse com força. No castelo da árvore.
Chester Potter estava fazendo o melhor que podia para resistir ao raio da força de origem. Seu fogo de Deus havia diminuído, aparentemente prestes a sair em breve. No entanto, uma gota de ouro já havia sido congelada, as runas da lei combinando-se em uma, como se alimentassem algo dentro dela. A gota quase se soltou da bola de energia. Os 6 requisitos para se tornar um verdadeiro Deus: a divindade, o fogo divino e a centelha divina, a força divina, o domínio divino, a essência divina e um reino divino. Chester já tem 3 dos 6, e tudo o que falta agora são o domínio, a essência e o reino divino. Leilin continuou olhando a região e a luz de Chip brilhou em seus olhos, armazenando a informação valiosa do experimento. De fato, se Chester Potter conseguisse obter seu domínio divino hoje, ele já teria se tornado um verdadeiro Deus. Estabelecer um reino divino foi um processo meticuloso e, sem um semiplano já em mãos, precisaria de várias centenas de anos para construir a partir do zero. Assim, o mundo via os seres com fogo divino como semideuses, e os que possuíam domínios divinos como verdadeiros deuses. Apenas os deuses verdadeiros tinham o direito de formar um reino divino, aceitando as almas de seus adoradores para formar um forte. Lord Chester Potter. Oramos para que você segure o mundo em suas mãos, e seu trono no alto dos céus. As preces tornaram-se mais suaves e mais fracas. Chester Potter rugiu e seu fogo de Deus flamejou, quase formando a bola de energia que representaria seu domínio divino. Usando o poder da fé para acelerar a compreensão das leões. É assim que as coisas funcionam no mundo dos deuses, Leilin suspirou. O processo foi mais rápido que o normal, mas também teve seus inconvenientes. Além disso, uma lei só pode ser desfrutada por uma única entidade. Os outros deuses no domínio dos massacres se tornarão imediatamente inimigos de Chester. Roar vendo que Chester tinha uma chance de sucesso, Malar entrou em ação imediatamente. Ele desencadeou seu poderoso domínio de massacre, temperado pelo tempo. Mesmo que Malar fosse um deus besta, tantos anos de acumulação lhe deram maior compreensão de massacres do que Chester Potter batida. Rumble. O raio da força de origem estava prestes a se dissipar, mas convergiu mais uma vez. Desta vez, havia raios de carmesim no raio, carregando o poder dos massacres. Este é um raio de massacre, um ataque de Malar. Leilin suspirou ao ver esta cena. Chester definitivamente seria feito se ele e os outros semideuses não ajudassem. Um falso deus simplesmente não podia resistir ao verdadeiro poder divino, mesmo que isso pudesse vir de um deus menor. Malar queria que Chester trouxesse sua lei de matança e a roubasse, mas muitos deuses haviam fixado sua atenção nessa área, então ele atacou imediatamente. Leilin sentiu vários poderosos conscientes divinos olhando para o lugar, várias auras familiares entre eles. O grupo de falsos deuses tinha se amontoado diante dessas poderosas presenças, mascarando sua presença. Ninguém iria pular para salvar Chester neste momento. O desespero apareceu no rosto de Chester antes que o relâmpago carmesim o atingisse e seu fogo de Deus diminuiu. Chester Potter. Chester Potter. Chester Potter. Nós estaremos para sempre com o Senhor, e viveremos juntos com você. Os espíritos vingativos no chão ficaram ainda maiores em número, e eles estenderam suas mãos sangrentas e agarraram o corpo de Chester Potter. Esses espíritos enlouquecidos tinham ódio suficiente para causar a queda de um semideus. Com o tempo, sua força de tração se transformara em um redemoinho, consumindo Chester Potter. Arg! No! O rugido maníaco do desespero não anulou o destino de Chester Potter. Ele foi arrastado pelos espíritos de sua centelha divina e cresceu ainda mais a partir de seu domínio divino. Finalmente, um raio de luz vermelha atingiu a gota de ouro. Rumble. O relâmpago causou destruição, e a barreira de ouro que protegia a centelha divina se dissipou para revelar o conteúdo interno.
Uma chama dourada escura se apagou rumo de Chester Potter, que perdeu sua silhueta, e seu verdadeiro corpo foi exposto ao relâmpago. Os espíritos vingativos ao redor dele foram transformados em pó quando ele atingiu Chester Potter. Venha conosco. Venha conosco. Mesmo se eles tivessem sido destruídos pelo raio, não havia dor nos rostos desses espíritos vingativos. Em vez disso, a alegria encheu suas expressões. Uma vez que o relâmpago demoliu seu corpo, a alma de Chester estava exposta, parecendo extremamente pálida e fraca. Venha com a gente. Esses espíritos vingativos gemeram e mãos ensanguentadas arrastaram essa alma para o submundo. Arg. No. O pedido final de sofrimento de Chester Potter causou até mesmo os deuses que estavam assistindo a tremer. Ele se tornaria um dos espíritos vingativos do submundo, entrando em suas profundezas mais sombrias. Dezenas de milhares de almas mastigariam e se alimentariam dele até o fim do mundo. Um vendaval violento repentinamente assobiou, e as sinistras nuvens desapareceram para deixar Schliff e os outros fiéis boquiabertos de incredulidade. Meu senhor! Chester Potter! Schliff murmurou e imediatamente chorou. Os outros adoradores também estavam cheios de perturbação, e alguns até mesmo derramado para cometer suicídio. Esses sobreviventes não teriam um bom final. Depois de confirmar que o falso deus havia caído, os paladinos e os cavaleiros de Helm avançaram e mataram esses zelotes malignos.